Pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula, e a ideia agora é rever os conteúdos que nós já vimos até então, né? Principalmente relacionado aos exercícios, que é sobre a aula passada, aquela lista de exercícios que eu postei para vocês. Espero que você tenha tentado resolvê-las. Caso ainda não fez isso, tente antes de ver as resoluções que eu vou apresentar para vocês. Não está em ordem aqui, tá, pessoal? Foi colocando em ordem de dificuldade, mas é a lista em si que você baixou a aula passada. Então vamos ao primeiro exercício ali, né, não necessariamente na ordem da lista. Então o primeiro exercício diz assim: a função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dado pela seguinte expressão. Então vou deixar aqui mais forte. X igual a 100 menos 100 mais 8t. Então essa aqui é a expressãozinha em relação à equação horária para esse movimento. Determine em que instante, em segundos, esse móvel passará pela posição 260. Tá? Então esse é bem tranquilo, tá? Então a posição aqui 260 seria o meu espaço percorrido, que é o x ou s. Eu simplesmente substituir aqui. Né? Então você tem, x é igual a menos 100 mais 8t. Então, como o seu espaço percorrido é o 260, no lugar do x eu coloco 260. Então 260 é igual a menos 100 mais 8t. Beleza? Agora é a equaçãozinha de primeiro grau bem simples. Então menos 100 passa somando para cá, vai ficar 360. Então fica 360 igual a 8t. E aí você tem que esse t, né, o 8 passa dividindo. Então o tempo vai ser 360 dividido por 8. Tá? E aí isso aqui vai ser o teu segundo já. Depois você faz essa divisãozinha aí. Beleza? Então isso é a resposta do primeiro. 360 dividido por 8 segundos é o tempo que demorou aí para fazer esse percurso de acordo com essa equação horária. Tranquilo, pessoal? Agora vamos lá para o próximo exercício. Esse só foi o primeiro. Vamos apagar aqui então. Então vamos apagar e já resolvemos os outros ali. Vou tentar resolver o máximo possível, tá? Mas não vai ficar uma aula muito longa. Mas assista aí com atenção. Então o próximo exercício da nossa listinha é sobre o gráfico. Então diz assim, a partir do gráfico abaixo, esse gráfico que está representado aqui, escreva a função horária da posição para o móvel que executa movimento uniforme. Tá? Então você tem esse gráfico, ele está aqui, a linha, vou deixar um pouco mais forte para ser mais fácil de ser visualizado. E aqui no meu eixo Y, você tem valores do S, que é o espaço percorrido, e o valor no eixo X, você tem o tempo, em segundos. E aí lembra, né? Para você conseguir montar a equação horária, você tem que usar aquela formulazinha lá, ó. S igual a S0 mais V vezes T. É simplesmente substituir dados aí. Então o que eu vou precisar calcular nesse caso? Calcular a velocidade, certo? Então como é que você calcula a velocidade? Lembra da aula de ontem? Aqui esse meu ângulo vai ser a minha referência, né? Que vamos chamar de ângulo alfa. Esse espaço aqui, ó, é o S. Então aqui seria o delta S. E aqui essa distância vai ser o delta T. E aí lembra pela formulazinha da velocidade, né? Então a velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Ou simplesmente a tangente desse ângulo, que vai ser exatamente a mesma coisa, né? Então a tangente desse ângulo aí, caso tivesse um ângulo. Então qual que vai ser o valor do delta S? Esse valor aqui, ó, que você deve estar tendo dificuldade de ver, vou deixar mais forte, aqui é 50. E aqui é onde se cruzam os eixos, né? Aqui seria o zero. E aqui o meu tempo, aqui está colocando 10 segundos. Então qual é a distância do 50 até o zero para o delta S? Isso é fácil, né? Então o meu delta S é 50. Então vou colocar aqui, ó. Então vou substituir na fórmula. Velocidade média é igual a 50 para o delta S. E o delta T do 10 para o 0 é 10. Tá? Então a tua velocidade média é 10. Então aqui fica bem fácil, né? Corta um 0 aqui, um 0 aqui, fica 5. 5 metros, que a minha distância está em metros por segundo. Achei a minha velocidade, substitui aqui na minha equaçãozinha geral, né? Que é essa aqui. Então esse S ele vai continuar, na equação horária você não muda. Qual é o S0? Lembra que o S0 é a distância da origem, né? É aonde cruza o eixo Y. Aonde cruzou o eixo Y inicialmente?
aqui no 50. Então cruzou aqui, ó, 50. Agora lembra, o gráfico descendo, o movimento é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Então no lugar da velocidade você usa valor negativo. Então fica menos o valor da velocidade, que é 5. E aí o valor do tempo, que seria um valor qualquer. Tá? Então essa aqui é a resposta para esse exercício aí. Ó. S, que é o espaço, ou x, igual a 50 menos 5t. Tá? E essa seria a resposta aí de acordo com a análise desse gráfico aí. Tranquilo, pessoal? Então, bem tranquilo, bem fácil, né? Espero que você tenha entendido. E vamos resolver o próximo. Então vamos apagar aqui o quadro. E vamos resolver mais um exercício aí. Então, só vou apagar aqui e a gente já faz a leitura do próximo. Então, o próximo, vamos lá, diz assim, ó, o móvel, deixa eu pensar um pouquinho mais, né? O móvel com velocidade constante, ou seja, MRU, né? Por enquanto é só MRU que nós estamos vendo, percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição do móvel é x0 igual a 500. E no instante t20, a posição é 200 metros. Com isso, determine a velocidade inicial. Então, a primeira coisa nesse tipo de exercício é você fazer um esquema para entender o que está acontecendo aqui. Né? Sempre faz um desenho lá. Então, vamos fazer o nosso esquema aqui. Ó. Nosso desenho. Vamos colocar aqui como se fosse a minha origem. E aí, esse móvel no tempo t0, no x0, no tempo t0, ele está a 500 metros. Então, aqui, ó, nessa distância, esse móvel está a 500 metros. Ou seja, ele não começou da origem, né? Ele começou após a origem. Nesse tempo aqui é o t0, ele começou a medir aqui, né? Então aqui é o t0. E lá no tempo 20 segundos, então coloca aqui, ó, tempo igual a 20 segundos, ele estava na posição 200. Na verdade, ele está voltando para a origem, né? Então, na verdade, a minha origem aqui, ó, você pode colocar aqui para a direita, ó, que ele está retrocedendo, né? Então 500, 400, 200, ele está indo em direção à origem que seria o zero. Então aqui estaria a minha origem. E aí com isso ele perguntou qual é a velocidade desse móvel. Então a velocidade do móvel vai ser a mesma formulazinha que nós estamos acostumados. Ó. ΔS sobre o ΔT. É só gravar essa formulazinha que ela é única para o MRU. Qual que é o ΔS? A distância, a diferença entre espaços, né? Agora pensa assim, ó, ele começou aqui no 500 e terminou no 200. Lembra que a variação é sempre final menos inicial. Então qual que é o final aqui? 200, ele parou em 200. Menos o inicial, ele começou aonde? Em 500. Então você tem que colocar 200 menos 500. Colocar 500 menos 200 dá errado, dá ruim. Qual que é o ΔT? A diferença de temperatura. De temperatura não, desculpa, de tempo. Então do 20 segundos até o zero, né? Então aqui é o próprio 20. Então aqui você vai ter, ó, 200 menos 500, vai dar menos 300 sobre 20. E aí corta um zero aqui embaixo, né? Fica 30 dividido por 2, que dá 15. Então a tua velocidade, né? A velocidade que no caso já estou respondendo aqui, né? Ó, a função da posição, a tua velocidade, que é o item A, que não está cabendo eu responder aqui, ó, vai ser 15, menos 15 metros por segundo. Por isso que você não pode inverter aqui esses números, né? Que senão daria valor positivo. E ele está falando que é um movimento retrógrado, né? Porque está diminuindo a distância em relação à origem. Então teria que dar negativo mesmo, beleza? Então isso é a resposta do item A, certo? A velocidade é menos 15 metros por segundo. Vamos colocar aqui em cima. Então a velocidade é menos 15 metros por segundo. Que é a resposta do item A. Beleza? Só vou parar aqui para você não confundir achando que é a resposta do B. Agora, a pergunta B. Qual é a função da posição? Então, a função da posição substitui. Ó. S é igual a S0 mais V vezes T. Só substituir aqui, certo? Então, S é a mesma coisa que a equação horária aqui, tá? Então, a função da posição ou a função da equação horária é a mesma coisa, a mesma pergunta. Então, aqui você vai ter o seguinte, vamos colocar aqui, ó, para você ter mais espaço para visualizar. Então aqui você vai ter o S é igual ao S0. Qual que é a distância que ele começou da origem? A origem está aqui. A distância é 500. Então 500
menos a velocidade, porque é um movimento retrógrado. Então, menos velocidade que eu já havia anotado aqui, ó, que é 15 vezes o t, beleza? Então, isso aqui responde o item B. S igual a 500 menos 15t. Próximo, qual vai ser a posição nos instantes T1 e T15? Agora é só substituir aqui, ó, por 1 e por 15. Então, quando for 1 aqui, vai ficar 15 vezes menos 1, né? Que dá menos 15. Então vai ficar 500 menos 15, ou seja, 485. Então no tempo 1, 485 e a minha posição estava em metros. Então isso aqui para o tempo T1. E para o tempo T2? Vou colocar aqui para você não se confundir. Tá, então para o tempo T2 é só substituir por, no caso, 15 aqui, né? Então 15 vezes 15, isso vai dar um valor negativo, né? Que tem um valor aqui negativo na frente e o 500 na frente. Então vai ficar, ó, 500 menos 15 vezes 15, certo? E quanto que vai dar essa continha aqui? 15 vezes 15, né? Só fazer a multiplicaçãozinha lá, né? Daí pensar assim, ó, 15 vezes 10 é 150, vezes 5 é 250. Então 150 mais 250 dá 175, né? Então, mas para facilitar a tua conta, você pode usar a calculadora, se não conseguir visualizar desse jeito a continha, né? Então, como se fosse uma pessoa assim, sem aquele raciocínio tão rápido assim, né? Então fala, ó, 15 vezes 15, 225, menos o 500, 275, certo? Então aqui esse 2 daria, deixa eu colocar aqui a resposta para você, é 275 metros, quase não coube aqui, beleza? E qual vai ser o instante, a próximo item agora, qual vai ser o instante que ele passa pela origem? Então passar pela origem significa que o teu x ou s é igual a zero. Então tudo que você for substituir, você substitui aqui na sua equaçãozinha horária. Então é só colocar zero aqui no lugar do s. E aí resolver a continha mesmo. Então vai ficar, ó, zero é igual a 500 menos 15t. Então esse menos 15 vai passar para lá, vai ficar mais 15, né? Então vai ficar 500 dividido por 15. Então o teu tempo vai ser 500 dividido por 15. E aí quanto que vai dar essa continha? Pode usar a tua calculadora sem problema, né? Também estou usando só para você visualizar que realmente pode. Podia ter colocado o resultado já, mas é só para ver que não tem problema, né? Claro que nas provas, quando você for fazer, não vai poder, né? Então 500 dividido por 15. Ou seja, vai dar aproximadamente 33,3. Vou colocar aqui no meu bolso. 33,3 segundos. Tranquilo? Então isso aí responde esse exercício aí. Tranquilo? Então bem fácil, né? Faz o esqueminha, faz o esboço, né? Monte a sua equação horária. E da equação horária você vai substituindo as outras variáveis que você for encontrando conforme for sendo perguntado. Viu que é sempre o mesmo esquema, né? Então vamos lá para o próximo exercício. Então de praxe, vou apagar aqui primeiro. E a gente muda aí para o próximo exercício. Um minutinho só, já vai recapitulando aí, já vai pensando em que nós estamos vendo, né? Então já a gente vai aí para o próximo. Tá ficando mais difícil apagar aqui, mas a gente vai dando um jeito. Então, próximo exercício. Vamos lá, vamos lê-lo. Então, o próximo diz assim, ó. Então, pessoal, o próximo exercício aqui da sua listinha. Então, agora imagine assim, ó, dois carros, A e B, encontram-se sobre uma mesma pista retilínea com velocidades constantes, no qual a função horária das posições de ambas são essas aqui. Então, você tem lá o móvel A, XA é igual a 200 mais 20t. Isso para o móvel A. E para o móvel B, separar aqui, ó, você tem o XB, ou S, tanto faz, é igual a 100 mais 40t. Então ele já deu as equações horárias aí, não vai precisar você montar. Com base nessas informações, responda as questões abaixo. Primeiro, faça um esboço, um desenho da situação descrita acima, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos passar o slide, que no próximo slide eu deixei mais espaço para eu conseguir resolver, tá? Então essa é a tua equação horária, faça um esboço. Então vamos fazer esse esboço aí. Vou fazer aqui em cima. Então aqui você tem um móvel, né? Dois móveis. Então qual que é a velocidade do A e qual a velocidade do B? Lembra que a velocidade é o que está junto com o T.
Então o A ele tem uma velocidade positiva de 20 e o B uma velocidade positiva de 40. Então o B está com uma velocidade maior. Então é meio lógico de perceber que ele está atrás, né? Que se você for ler todas as perguntas, você vai perceber na última que é possível que o móvel B ultrapasse o A. Então significa que o B está aqui atrás. Ó. Então você tem o móvel B, ele está indo nesse sentido, e você tem um móvel A que está indo nesse mesmo sentido, né? Sendo que a velocidade do B é 40 metros por segundo, 40 metros por segundo, e a velocidade do A é o 20 metros por segundo, então 20 metros por segundo. Tá? E isso é o esboço que você tem que fazer. Se quiser deixar bem completinho, ó, coloca aqui ó, a origem dos movimentos, mas isso não vai influenciar muito, tá? Então esse é o esboço que está pedindo no item A. Faça esse esboço, beleza? Agora o item B. Vamos voltar ali no slide, só para não cortar a pergunta. Ó. Então é possível que o móvel B ultrapasse o móvel A? Essa é a pergunta. É possível? Sim, né? É possível. Por quê? Porque o B está com uma velocidade maior comparado com o A. Então, em um certo momento, depois de um certo período, ele vai acabar alcançando e ultrapassando. Né? Se ele tivesse uma velocidade menor, o A estaria se afastando. No caso, o B, como está a uma velocidade maior, sim, é possível que ultrapasse. Tá? Então, essa pergunta não precisa nem fazer conta. É possível devido ao B estar com uma velocidade maior. Tranquilo? Próxima pergunta. Determine um instante, ou seja, o tempo, em que o móvel B alcança o A. Então, lembra lá das aulas anteriores, né, da aula passada? E quando você quer falar de alcançar, o XA e o XB, o SA e o SB, tem que ser iguais. Então você iguala o XA com o XB. E aí tudo que vale da fórmula você iguala também. O XA é igual a 200 mais 20t. Então 200 mais 20t. É igual o B, 100 mais 40t. Então 100 mais 40t. Beleza? E aí vamos resolver isso daí, ó. Você passa tudo que é letra para um lado, número para o outro, né? Então vou passar o 40 para cá. 40, faltou um zero aqui, ó. Vou passar o 20 para cá, na verdade, para deixar positivo. Então o 20 para cá fica 20t. 20t, né? Que vai ser o 40 menos o 20, né? É igual, esse 100 eu passo para cá. Vai ficar 200 menos 100, que vai dar o próprio 100. E aí passa o 20 dividindo. Dá para cortar um zero aqui, fica 10 dividido por 2. Então o tempo que ele vai demorar para alcançar será 5 segundos. Tranquilo? Então é simplesmente igualar esses valores aí que você consegue ver, né, se vai ser alcançado ou não. Lembrando, né, que se fossem em sentidos opostos, um estaria com valor positivo para a velocidade e outro estaria com valor negativo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá para o próximo. Quase acabando aí nossa aulinha. A ideia é ficar refazendo, né, revendo os exercícios aí que eu pedi para vocês fazerem a aula passada. Então, vamos lá, vamos apagar aqui. Quase finalizando nossa aula. Próximo exercício. Diz assim, ó. Um carro está no quilômetro 3 de uma rodovia a uma velocidade constante de 90 km por hora. Determine a posição, ou seja, o S ou o X, em que ele estará após 4 horas. Vamos fazer de um outro jeito esse, daria para usar a fórmula, tá? Mas vamos fazer de um outro jeito, caso você não lembre da fórmula. Dá para fazer tudo isso por regra de 3 também, ó. Então a tua velocidade é 90 km por hora. O que significa isso? Que a cada 1 hora ele percorre a distância de 90 km. É isso que significa. Então vamos montar uma regrinha de 3. Você tem 90 km percorrido em 1 hora. Só que nesse exercício eu não pedi em 1 hora, eu pedi em quantas horas? Pedi em 4 horas. Então se 1 hora ele percorre 90, em 4 horas vai percorrer X. Dá para você montar uma regrinha de 3. Multiplica cruzado, esse 4 vezes 90, o X vezes 1. Então aqui vai ficar 1 vezes X, que é o próprio X, é igual a 90 vezes 4. Ou seja, o seu X, né, que seria a distância percorrida nessas 4 horas, então 9 vezes 4, 36, daria 360 quilômetros. Certo? Então é simplesmente fazer a multiplicação, mas cuidado com a pegadinha aqui, tá? Ele começou da origem? Não, ele não começou da origem. Ele começou do quilômetro 3. Então a origem, aí ele começou daqui, ó, 3 quilômetros, e aí ele chegou lá no 360. Então qual vai ser a nova marcação dele nesse trajeto?
ele já havia andado 3 km, mais esse 360, então o total, né, que como se fosse uma placa lá na estrada, ele estaria vendo a quilometragem de 363 km. Beleza? Então cuidado, isso aí é para você ver que tem que ler o enunciado, tá? Ele começou do 3, então não é simplesmente 360. É 360 mais os 3 que ele já havia andado, tá? Beleza? Então, bem fácil, né? Próximo ali, próximo exercício, para dar aqui. Isso aqui eu só coloquei para vocês verem que vestibular, eles colocam um monte de pegadinha, né? Então, para você não cair nesse tipo de pegadinha, você tem que ler com bastante atenção os enunciados, tá? Se fosse uma múltipla escolha, com certeza alguém teria colocado ali o 360 em alguma das opções. O próximo. Determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. Então veja aqui que você tem um móvel A, ele está vindo para a direita com velocidade de 30 km por hora. E agora você tem um móvel B vindo para a esquerda com 50 km por hora. E a trajetória foi colocada aqui embaixo. Ó. Então essa linha, ó, representa a trajetória, está indo para a direita. E aí ele falou que o móvel B está na posição 400 km. E aí ele perguntou, determine o tempo necessário para que eles se encontrem, né? Vai ser o mesmo esquema da anterior. Monta a equação horária para cada um. Então qual vai ser a equação horária para o A? Vai ser o S0, vamos colocar a forma de novo aqui, tá? O S0, ele começou da origem, tá falando que é a origem, então S0 é 0. Mais a velocidade, é mais mesmo? Sim, ó. A trajetória para a direita, ele está indo para a direita. Então aqui você usa mais 30 vezes T. Essa é a equação horária para o A. Qual seria a equação horária para o B? S é igual a S0, ele começou da origem 400 km. Então S0, 400. Agora cuidado com o seguinte, ele está indo contra a trajetória. Então a velocidade que você deve usar é negativa, 50t. Beleza? Você tem esses dois aqui, ó, e aí você iguala, né, para manter o momento de encontro. Então SA deve ser igual ao SB, ou X. O SA, 30t. Então 30t é igual ao SB, né, que seria 400 menos 50t. 400 menos 50t. Agora é só resolver. Menos 50 passa para cá, fica somando, né? Fica 5, 6, 7, 8, 80t. 80t é igual a 400. Corta um zero aqui. Então daqui você tira aqui o teu tempo, será 40 dividido por 8 segundos, né? Que seria o tempo que ele demoraria ali para conseguir fazer esse encontro. Tá? Mesmo esquema, a diferença é que eu usei um valor negativo aqui para a velocidade. Tranquilo, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido a resolução dessa lista, espero que tenha tentado fazer inicialmente, né? E como eu disse no começo da aula, caso ainda não tenha tentado, faça os exercícios e depois, né, assista novamente essa aula de resolução. Um abraço, até a próxima.